Tira. Agora sim, fala galera, estamos ao vivo, dessa vez pelo canal do Marcelo Johan no YouTube, uma live diferente, uma live dos censurados, uma live para poder debater sobre os assuntos pertinentes, mais pertinentes dos últimos dias, sobre o Fluminense, sobre o nosso Flusão. Nós convidamos você a estar junto conosco, eu, Luciano Garrido, Alexandro Andrade, Márcio Nogueira, que se junta a nós. Daqui a pouquinho o Mohan retorna também. Cláudio Cote, Dedé Onelei. E nós queremos dar a nossa boa noite a vocês. Se alguns achavam que nós estávamos afastados, que a gente estava em off, estavam enganados. Nós estamos de volta, temporariamente apenas pelo YouTube, mas em breve com força total, porque o canal do Marcelo Johan é um canal cuja voz não se apaga, não se abafa e nem se esconde, pelo contrário. Então, nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso Flusão e debatermos sobre aquilo que de mais pertinente nos últimos dias podemos falar sobre o nosso clube do coração. Não é isso, Alexandre? Não é isso, Márcio Nogueira? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Alexandre. Exatamente, você já falou tudo. Acho que a gente volta ainda mais forte, né? Não tem. Eles tentam, mas não vão conseguir nos calar, e a gente está aí firme e forte para falar do nosso Fluminense, das coisas que acontecem no tricolor mais amado do Brasil. Como diz o Zagallo, né? Vão ter que engolir, não tem jeito. Eles tentam, mas não vão conseguir, não. A gente vai voltar mais forte do que nunca para falar do amor maior que é o nosso Fluminense. Um forte abraço a todos. E aí, meu amigo Alexandro? O Alexandro, que é o rapaz que ele simboliza a censura nessa noite. Alexandro, tá em paz, meu amigo? Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Desejar uma boa noite a todos. Não, quero primeiro perguntar se a gente pode falar. Se não puder, eu devolvo para a boca. E faça a live mudo. Se for fazer a live mudo, entendeu? Sem falar nada. Só a base de mímica, entendeu? Ver se as pessoas entendem. Porque não se pode falar mais nada. Boa noite, Luciano. Boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos que vão estar na live com a gente. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no Facebook. Como o Márcio falou, né? Isso só vai nos fortalecer mais, vamos voltar mais forte, com certeza. Né? E se for maior, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, tá, gente? Mas se for maior, tiro no pé que eles deram, tá? Isso só vai nos fortalecer, fazer a gente crescer mais e mais como equipe e como canal. Tá? E vamos falar do nosso Fluminense, que a gente tem muita coisa para falar hoje, Lu. Boa noite. Boa noite, verdade, rapaz. A galera tá perguntando cadê o Johan. Johan tá de chinelinho, galera. O Johan é o camisa 10 desse time. Então, o camisa 10 ele fica preservado para poder entrar nos momentos mais decisivos em campo, tá? É o Ganso. É isso aí, o Ganso. Voltaram? Claro, rapaz. A gente nunca saiu. A gente só tirou uns dias para descansar o gogó, rapaz. Pô, Pedro aí dando boa noite também. Aqui lá, Franhudos, como sempre. Boa noite da galera. E o pessoal tava perguntando aqui, rapaz, falando que só está no Facebook, né? Como eu comentei quando a gente fez a abertura, né? Nesse momento, né? A princípio, essa semana a gente já está retornando normalmente às atividades totais, mas hoje em especial a gente está transmitindo apenas pelo Facebook mesmo, tá? Então, se você está esperando o link do YouTube, vem para cá, para o Facebook. O Johan normalmente faz o contrário, né? Ele faz a via inversa. O Johan, ele chega e fala, ó, sai do Facebook e vem para o YouTube. Hoje a gente está falando, esquece o YouTube e vem para o Facebook, tá?
porque hoje a gente vai estar por aqui, uma live um pouco mais curta, mas para falar do nosso Flusão. E chegou o guloso, hein? Olha o guloso aí, ô Márcio! Olha aí. Olha aí. Homem. Olha aí. Boa noite! Se estavam pensando que o silêncio ia permanecer, estavam enganados. Eu gostaria, amigos, de ter a palavra um pouquinho e falar para esses muitos seguidores de Marcelo Johan no Facebook. Obviamente, teremos aí diversos seguidores do YouTube que estarão nos acompanhando também. E eu gostaria de fazer aqui um depoimento em nome do canal. Muito bem. Acho que certas coisas na vida são muito importantes. Eu vou resumir o que aconteceu. O nosso canal foi bloqueado por uma falha técnica na qual o Marcelo Johan deixou uma imagem casualmente na tela e houve um recurso da Rede Globo, que era quem tinha o direito de transmissão. Embora a imagem estivesse distante, não estava sendo reproduzida em nossas telas de maneira ampla, ou seja, apenas assim um fundo lá distante. Mas é um direito que eles têm, reconheço, todos nós reconhecemos, a falha foi nossa, e normalmente uma punição dessa é uma punição de 24 horas. Muito bem. Esse é um ponto que nada temos a contestar e ressaltar. O que não aceitamos é o fato de que a nossa live, desde antes de começar, já havia sido denunciada por pessoas anônimas, sem sequer ter ido ao ar. Isso trata-se de uma tentativa clara e bizonha de calar tricolores que apenas têm a vontade de trazer a vocês uma avaliação ampla e democrática do cenário do Fluminense. Se todos observarem, nesse canal já vieram diversas correntes de ideologia e todas devidamente respeitadas. Mas esse respeito não existe para conosco. E eu quero deixar claro, nessa live de hoje, que não vamos aceitar. Ninguém vai conseguir nos calar. O silêncio e a lacração só atende àqueles que têm um rabo longo. Não é o nosso caso. Nós somos democráticos, nós somos absolutamente corretos para com todos. E não aceitaremos. Se os senhores pensam que com esse tipo de guerrinha digital vão nos calar, estão enganados. Total e completamente enganados. Sabe o que vocês fizeram? Jogaram gasolina na fogueira. Vocês jogaram gasolina na fogueira. Eu não estou me dirigindo à gestão. Seja quem for, gestão, oposição ou qualquer outro que tente nos calar, não vai conseguir. Aviso desde já. Podem tentar nos atacar, mas nós não aceitaremos. E deixo bem claro, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Boa noite a todos. Fica registrado o meu repúdio a uma tentativa de tolir a liberdade e a democracia. Está com vocês a palavra. A gente quer aproveitar, né, para fazer aquele debate sobre os últimos assuntos referentes ao Fluminense. A gente tem algumas coisas para comentar, principalmente com relação à Copinha, né? Infelizmente, na semana a gente sofreu a eliminação para o Santos, né? Num primeiro tempo pavoroso, né? O Fluminense tentou recuperar o tempo perdido naquele segundo tempo, né? Conseguimos achar aquele gol com o John Kennedy, mas ainda assim, mesmo diante da eliminação, a gente tem algumas coisas a comentar sobre os nossos valores de Xerém, né? Alguns jovens que se sobressaíram e que com certeza podem ser sim aproveitados nesse time principal, até para encorpar o elenco e também para ganhar maturidade, né, desse elenco profissional. Entre outros assuntos, Casares também, que hoje se confirmou a rescisão, né, publicada no BID. Casares está fora do Fluminense, vai jogar na Ucrânia.
né, a confirmação da assinatura com o Cano, né, que já está treinando, já está voando nos treinamentos, entre outros pontos. Mas vamos começar pela Copinha, né, para ouvir a opinião de cada um a respeito e saber quem vocês entendem que, de repente, dá para aproveitar nesse elenco, quem surpreendeu na Copinha, o nosso destaque, né, a começar aí por você, Márcio Nogueira, o nosso homem das 4 linhas. Bom, Luciano, só lembrando, né, que pelo Facebook, né, a live dura no máximo 1h30, né? Então a gente tem que ser rápido nos assuntos, não pode prolongar muito. A gente só pode ficar 1h30 batendo aquele papo bacana. E como a gente tem muito tema, né, saída do Casares, Copinha, enfim, tem muita coisa para falar. Esquema tático do Abel, que esquema o Abel vai implementar no início do Carioca, que já está chegando. Enfim, você me perguntou sobre a Copinha. Eu acho que o Fluminense jogou o suficiente, né, na primeira fase, né? Alguns jogadores se destacaram, principalmente depois do primeiro jogo, acho que o time incorporou. E eu destaco o lateral direito, o Johnny, que era reserva no primeiro jogo, entrou na metade do segundo jogo e foi bem nas partidas, apesar de não ter ido bem no jogo contra o Santos. Destaco a dupla de volante do Fluminense também, que foi muito bem, né, que se destacou, e o zagueiro, né? Acho que foram esses aí os jogadores que se destacaram. A dupla de volante foi o Wallace e o outro eu estou esquecendo. Me fugiu o nome. É o Wallace e Alexander. A dupla de volante que foi muito bem nessa Copinha. Acho que foram esses 4 jogadores aí que se destacaram e que podem, né, na sequência da temporada, serem aproveitados aí pelo técnico Abel Braga. Abel Braga que elogiou bastante o Johnny, que, repito, não foi bem contra o Santos. E eu destaco contra o Santos o péssimo primeiro tempo do Fluminense. E uma coisa que me chama a atenção é que a questão física, né? O time do Santos era um time muito mais forte que o do Fluminense. Os zagueiros do Santos eram grandes. O John Kennedy, apesar do gol, ele não conseguia ganhar no corpo a corpo. Então o Fluminense não conseguia ficar com a posse de bola, principalmente no primeiro tempo. E o técnico do Santos, ele foi inteligente. O que ele fez? Eu vou tirar a característica do Fluminense, que é o toque de bola. Eu vou adiantar a minha linha de marcação, vou marcar o Fluminense lá em cima, no campo de defesa, e não vou deixar o Fluminense trocar passes. Foi o que ele fez durante 30 minutos. E fez 2-0. E aí o Fluminense tentou correr atrás, não teve fôlego. Eu acho que foi justa a classificação do Santos. A Copinha é um campeonato difícil, porque um jogo que você faz abaixo daquilo que você pode apresentar, você está fora. Então, como o Santos jogou melhor aquela partida, foi merecedor de passar de fase. Mas parabéns ao Fluminense. Eu acho que a diretoria acertou em escalar essa equipe para a Copinha e eu acho que o Abel vai aproveitar muitos jogadores aí para a sequência da temporada. Isso é verdade. Alexandre, passo a palavra para você, só abrindo aqui um parêntese no comentário do Marcelo Santos Terra, nosso amigo presente lá do grupo. Grande, Marcelo. O time perdeu para o gramado bom. E aí, Alexandre? Voltar jogando pasto. Tá mutado, não tá não? Rapaz, a gente saiu do nosso terreno, entendeu? Lá dos bodes, lá, como diz o Mohan lá, acabou dando problema, entendeu? Cara, foi infelizmente, né, triste, né, pela desclassificação, eu vi o jogo, né? Fluminense muito mal no primeiro tempo, irreconhecível. Eu acho que a imposição física do Santos ajudou bastante, mas o nosso time também era leve. Acho que faltou um pouco de cancha para o nosso time, um pouquinho de experiência, em aspas, né, na categoria, porque nosso time leve, joga toque rápido, entendeu? Nós não usamos isso. Muita individualidade, achei o primeiro tempo muito individual, o segundo tempo já foi um segundo tempo mais solto, entendeu? Do time tocando mais a bola. Né? E a respeito dos jogadores que está sendo visto, né? O Alexander, né, que acabou de sair a matéria aí, né, que o Abel está vendo ele, né? O próprio John Kennedy, né? O Matheus Martins, infelizmente, a gente não pode nem botar culpa no menino, né? Porque eu acho que ele foi até... Eu acho que nessa hora aí tinha que entrar mais a diretoria e não o jogador, não sei o que vocês pensam. Tá? Às vezes
o menino, eu acho que o profissional ele tem muito mais cancha para segurar certas coisas. O menino, a morte de um avô, acho que nessa hora não deveria nem perguntar nada para o garoto, era simplesmente segurar o menino ali, ó, fica aí, entendeu? Botar outro para jogar ali. E não, perguntar, o menino vai dizer que vai querer jogar, não vai perder uma oportunidade dessa. Mas bola para frente, vida que segue. E vamos agora aí ver o que a gente pode aproveitar desses meninos aí de Xerém aí. Entendeu? Isso é o que eu acho. E o lateral direito, eu acho que é um cara que já deveria ser incorporado imediatamente ao time do Fluminense, ainda mais se o Bolt lá for embora mesmo, para poder fazer parte desse grupo aí. Beleza. E o Antônio Morrão, nosso poeta tricolor, qual é o detalhe que você deixa aí, Morrão? Bom, agora eu gostaria de mais uma vez dar boa noite. Eu acredito que esse time que atua na Copinha, ele atuou tentando jogar no futebol leve. Inicialmente pegou um campo horroroso e foi levando, digamos assim. A última partida, onde fomos eliminados, eu acredito que o treinador cometeu um equívoco. O treinador do Santos adotou uma tática de se debruçar violentamente sobre o Fluminense nos minutos iniciais. E a leitura do nosso treinador basicamente falhou a partir do momento que ele deveria ter compactado um pouco mais o time, feito a bola rodar para cansar o adversário mais ainda. Que não ia conseguir manter aquela atuada, como não conseguiu, no decorrer da partida. Então, acho que ele errou. Ele mexeu no time tardiamente, não compactou o time, e aí acharam o segundo gol e não tivemos efetivamente a qualidade e a inteligência para vencer o jogo. Individualmente, o Fluminense é superior. Mas eu acho que o técnico, infelizmente, um bom técnico, mas não teve a leitura correta, coisa que o treinador do Santos teve. Apostou e levou vantagem nessa aposta, principalmente porque não encontrou reação no treinador do Fluminense. Quanto aos meninos, olha, o John Kennedy é aquilo que a gente já sabe, né? Matheus Martins oscilou muito, preciso, acho que, ver um pouco mais a atuação dele no time profissional, eventualmente sendo amadurecido com o tempo e com orientação, que é fundamental. Me parecia ele um pouco mais pronto do que realmente está. Após a Copinha, faço uma avaliação que ele ainda tem que maturar um pouco mais. Wallace, um excelente jogador, mas assim como o Matheus precisando também maturar, tivemos a grata surpresa do Johnny, um lateral interessante, que também precisa maturar, ou seja, uma série de talentos aí, eu não poderia falar mais, o Brito, enfim, todos que têm um bom potencial, desde que devidamente orientados e encaixados dentro de um padrão de jogo do time profissional. Eu acho que, como chance de ver os meninos foi positivo, e, lamentavelmente, não fizemos o dever de casa da forma correta para que continuássemos na competição. É isso. Beleza, Morran. O Julinho Camejo, ele comenta, né, de que a gente tem que baixar a bola deles um pouco, eles não têm maturidade suficiente para serem chamados de craque. Eu meio que concordo um pouco com o Julinho, mas não digo nem a questão de baixar a bola da molecada, né? Foi notória a questão dos talentos individuais, né, na Copinha, tanto, no meu entender, tanto que já se começa a comentar, inclusive, da sondagem de clubes europeus, clubes do Oriente Médio, né, do leste europeu, né, com interesse em alguns jogadores do nosso elenco, né, tipo o Wallace, tipo o Alexander, né, o Brito, inclusive, né, o Luan Brito também já começa a sofrer sondagens também, né, dentre alguns outros. Né. O meu destaque, assim como os demais, fica, na minha opinião, o Luan Brito. Eu gostei muito das vezes em que ele entrou, né, você demonstrou muito potencial. O Johnny é lateral direito, que mostrou muita eficiência nos cruzamentos, né, na live dos Inimigos do Rei, na semana passada, eu até comentava, né, de que os cruzamentos do Johnny
não são bolas alçadas à área, eles são passes a gol. Com a mão. Com a mão. O garoto parece que ele dá a bola com a mão, é um talento nato, né? Eu gostei muito da E o detalhe é que a gente perdeu com um time bom, né? Tem que dar mérito ao time do Santos também, né? Não é um time ruim. Mas perdeu com um time bom. É que a gente torce, a gente é torcedor, a gente fica com raiva na hora, isso é normal. Depois a gente analisa o jogo, o Santos foi merecedor de passar de fase, jogou melhor que o Fluminense. Eu não. E vida que segue. Mas vocês não acham, Mohan, vocês não acham que nessa hora aí, o time do Fluminense é bom, tá? Nessa hora aí, como o Mohan falou, não faltou ali o dedo do técnico no primeiro tempo ali para dar uma mexida, invertida em alguma coisa? Claro. Porque tem certos treinadores, Márcio, que eles ficam estáticos. O bicho está pegando, eles ficam estáticos. Eu odeio essa história de comentar resultado e fazer caça às bruxas. Mohan, ele é um bom treinador. Mais ou menos o que você tinha pontuado, né? Que o coletivo e individualismo. O coletivo, claro. Né? Talento do Fluminense tem muito mais. Mas coletivamente... A realidade é uma só. O time do Santos, ao meu ver, está mais bem treinado do que o Fluminense. Pelo menos neste jogo, o Santos, taticamente, foi superior ao Fluminense. Foi o que o Mohan falou. O Fluminense foi muito individual e o Santos foi o coletivo. E no futebol de hoje em dia, o coletivo sobressai o individual. Hoje o cara individualmente não ganha jogo, não adianta. Exatamente. A era de Garrincha acabou. E esse negócio de craque, a gente tem que tomar muito cuidado. Bom jogador é uma coisa, craque é outra. Bom jogador, eventualmente, todo ano a gente vai encontrar um ou outro. Agora, craque, às vezes passam 20 anos e não aparece um. Então, aí eu não vejo ainda nenhum jogador com características até o momento de craque, não. Eu acho que é isso, não é para lamentar, não é para comemorar, apenas para observar e corrigir os erros para que não ocorram mais uma vez. Eu diria a vocês que acho que poderemos vir a ter, com a adição desses meninos ao elenco como um todo, uma possibilidade de girar mais esse elenco, de amadurecer mais esses meninos, e vi, sinceramente, que a mão de um treinador experiente como Abel Braga será fundamental na final lapidação desses jogadores aí. E acho que aí vamos ter alegria. Agora, quanto interesse, Europa, Arábias e Bessarábias, meu irmão, Márcio Nogueira vai entender bem o que eu vou falar. Estão querendo levar para uma mariola e uma paçoca. Aqui não vai levar, cara. É isso se vender por mariola e paçoca, até o Cláudio Forte vai ficar gritando aí que não é tudo nosso, não. É tudo deles. Ô, Mohan, olha o Lafranhudo aí, rapaz. Olha o cara. Isso é um guloso. Eu não vi o Santos bem treinado nas partidas anteriores ao jogo do Flu. Teve atuações péssimas. Foi coisa do jogo. O Fluminense é muito time. O cara armou uma arapuca bem armada e o treinador não soube entender essa arapuca. É isso. O detalhe, né, Luciano, que a galera, se quiser ajudar o canal, o Pix está embaixo, né? O Pix está aí embaixo, se quiser ajudar o canal. Olha o Pix, 629832. 62 é o prefixo, 9832-322-73. Dá uma moral aí pro Luciano, pro Moran, essa galera do canal. Eles tentam nos tirar, né? Mas não vão conseguir, não. Com a ajuda dessa galera, a gente vai ficar por muito tempo falando de Fluminense, não é não, Luciano? Exatamente, Márcio Nogueira. Até porque, assim, é muito bem lembrado, Márcio, porque como a gente não está no YouTube, hoje a gente não conta com a questão do superchat, né? Para monetizar o canal. Então, você que gosta do canal do Marcelo Johan, gosta do conteúdo, gosta do Johan, gosta do Mohan, de mim, do Alexandre, do Márcio Nogueira, do Cláudio Cote, do Dedé Onolei, da Cris, de todo mundo, enfim, do Eustácio que apareceu e caiu, acabou não entrando, né? Você que gosta de cada um de nós, que quer colaborar com a voz do Fluminense, então você faz o seguinte, anota o Pix aí embaixo e colabora, meu querido. Vai lá, porque a gente é grato desde já, hein? Agora, falando num outro ponto, né? Vamos
passada a questão da Copinha, já superamos essa questão já. Vamos esperar o próximo ano para tentar o Hexa. Por enquanto vai ficar no plano, né? Mas, enfim, o Fluminense ele armou um elenco muito mais palpável para brigar por títulos esse ano, acredito eu, né? Na verdade, assim, eu tenho certeza, tenho convicção que, comparado aos elencos de anos anteriores, o Fluminense esse ano é muito mais time. Tanto que chamou a atenção da mídia, coisa que a gente já está meio que acostumado também, né? Porque contrata 2 ou 3, a mídia começa a botar a carniça no sol para ver se aparece aquele monte de corvo, né? Então, assim, a gente não dá muita bola para o que os canais aí da TV fechada e aberta falam, não. Pelo contrário, né? A gente quer saber do time bem treinado e um time bom, bem postado em campo. Mas, enfim, depois da chegada do Natan, a gente até falava, né? Que quem tem 3 parece que tem 1. E aí, afinal das contas, hoje a gente recebe aquela notícia, né? Na verdade, desde o começo da semana, que o Casares estava negociando a rescisão de contrato para fechar com o Metalist da Ucrânia. Rapaz, o Casares seria, né, a princípio, o reserva imediato do Natan ali na posição de meia, quiçá também até, de repente, dividindo, né, a armação de jogadas, de repente, em algumas oportunidades, onde o Abel, se quisesse ser usado e colocar 2 meias no elenco, fatalmente o Casares poderia ser o escolhido para jogar pela direita, né, uma vez que o Natan tem aquela possibilidade de jogar tanto como central, como um pouco também deslocado pelo lado esquerdo. E aí, Casares hoje publica no BID, tá fora do Fluminense. O que vocês entendem, galera, dessa saída do Casares? É prematura, não é? Vai fazer falta, não vai? Casares chegou fininho, estava treinando e a condição física dele era completamente diferente da condição física do ano passado, né? Então, assim, parece que estava sendo um exemplo nos treinamentos, até que foi dispensado dos treinamentos para poder finalizar essa negociação, mas não é mais jogador do Fluminense. E aí, Márcio Nogueira? Eu acho que era uma coisa que a gente já esperava, né? O próprio Mário, na coletiva, ele já afirmara que jogadores iriam sair em janeiro. E o Casares, pelo menos no ano passado, né, na última temporada, ele não foi profissional. Essa é que é a realidade. Ele mesmo dizia que se ele fosse profissional, ele estava jogando no time da Europa, no Real Madrid, no Barcelona. Então, ele nunca foi profissional passando pelo futebol brasileiro. Não foi profissional no Corinthians, não foi profissional no Fluminense. Então, ele esse ano estava fininho e tal, mas era uma esperança? Era uma esperança, mas a gente já sabia que ele poderia sair. Então, abre-se uma porta, né, para o Fluminense contratar um outro meia para a sequência da temporada. Não acredito que vai contratar agora, eu acho que é mais para o meio do ano, até porque o salário do Casares era em dólar, ele recebia $70 mil por mês, quer dizer, não era um salário baixo, né? Então o Fluminense vai abrir aí um dinheirinho para contratar mais jogadores, acredito, volto a frisar, no meio do ano, vai com o que tem nesse primeiro semestre, eu acho, até porque a Copa do Brasil, o Fluminense só entra na terceira fase, então o Fluminense nesse primeiro semestre ele vai jogar mais o Campeonato Carioca e a Libertadores da América, né? Então, eu acho que o Fluminense vai mapear o mercado, não vai deixar de olhar jogadores, e eu acredito que mais para frente deve contratar jogadores para o setor de meio campo, até porque hoje a gente tem o Natan e o Ganso, né? Só que o Ganso é aquela dúvida, né? Aquela interrogação. Que Ganso que a gente vai ver? O dos últimos anos? Desinteressado, sem vontade, tocando bolinha para o lado, ou com vontade de querer crescer dentro do Fluminense. Ele já deu declaração aí que quer mostrar mais, que ainda não mostrou o que dele se espera no Fluminense. Vamos ver, né? Eu não acredito, torço, mas não acredito em que o Ganso vai ser o Ganso da época do Santos, né? Quando jogava com o Neymar. Confesso, torço para que eu quebre a cara, mas eu acho que é bastante difícil dele repetir aquele rendimento que ele tinha na época do Santos. Eu concordo contigo, Márcio. Passar a palavra para o Mohan, mas antes, Mohan, tem um rapaz aqui, para entrar, que ele é um cara que é frenético, né? É um cara que ele tem... Assim como eu e você, a gente sofre de espasmos, né? Por falta de lives. Esse cara também é meu irmão, que é guloso pra caramba, né? Tinha que ser. Apareceu. Tô de volta! Ninguém vai nos calar, meus amigos.
Ninguém vai nos calar. Aí, eu só vou falar uma coisa, hein? Nossa. Ninguém vai nos calar. Como dizia o Pequeno Príncipe, você é totalmente responsável por aquilo que cativas. Fala, Moan. Eu gostaria de dizer o seguinte. Eustácio, você... Esse bebe 24 horas por dia, hein? Em plena terça-feira tá lá no Biricutico. Você, na mídia tricolor, é o representante do Casares. Sempre agarrado num litrão e num biricutico. O Mohan, e por falar em guloso, meu irmão, ainda tem mais gente, meu irmão. Quem achou que ia ficar só entre a gente, tem mais gente, rapaz. Que é isso aí? Dedé! Ah, o Dedé, grande Dedé. É meu parceiro de bancada. Ele podia estar trabalhando, ele podia estar enrolando. É quase uma live. Dedé! Boa noite. Primeiro deixa o Eustácio falar. Fala aí, Eustácio, que eu vou curtir meu cafezinho aí. Vai, Eustácio. Fala, rapaziada. Boa noite a todos. Nós fomos, como vou dizer, tentaram nos calar, mas isso não vai acontecer nunca. Grande abraço a todos. E aos nossos telespectadores, aguardem que esse ano vem mais pedrada. O Mohan, deixa o Dedé dar o boa noite dele também, né? Pô, isso é uma honra. É uma honra. É o modelo do Rosa. Fala, Dedé! É o quê? Você é o modelo do quê? É o modelo Rosa tricolor, rapaz. Pera aí. Então tá bom. Boa noite, Moran. Boa noite, Márcio. Boa noite, meu amigo. Já está sumido, hein, Eustácio? Que prazer em revê-lo, meu camarada. Calma aí, meu amigo. Está pro cenário devastador, hein? Ele trocou e não me avisou, hein, ô Lafranhudo? Foi mal, né? Também, boa noite. Boa noite, meu amigo Luciano. Boa noite a todos aqui, a galera que está aqui no Facebook. A galera já sabe por que a gente está aqui, né? Infelizmente, a gente teve todo esse contexto acontecendo com o canal do Marcelo Johan e também com o meu canal da Web Rádio Fluminense. Mas a gente vai seguindo, sem combater o ódio com ódio, né? Vamos combater o ódio com amor. Cada um faz o que acha que tem que fazer. A gente vai fazer o nosso trabalho aqui da maneira correta, da maneira justa, elogiando quando tem que elogiar e criticando quando tem que criticar. Isso que é o jornalismo de verdade, né? Com relação à Copinha, estava pegando vocês aí falando, e eu gostaria de fazer só um comentário de um modo geral, né? Mais para, assim, a torcida do Fluminense às vezes ela dá umas, a gente sai do normal, né? E coloca o jogador lá no alto e daqui a pouco ele coloca ele lá embaixo, né? Como se não prestasse, né? Então, assim, o que eu queria dizer é o seguinte: muita gente ano passado pedia o Jefté para ser titular do profissional, né? Futebol de criança é futebol de criança. Criança no modo de falar, né? No modo de se associar. São adultos, adolescentes, homens, né? Alguns pais de família. Mas o ritmo do sub-20 não é o mesmo ritmo do profissional. É um jogo mais cascudo, um jogo mais pegado, né? Um jogo mais à vera, como nós diríamos, né? Então, mais assim, físico, né? É futebol de criança. Futebol de adulto é futebol de adulto. Então, tanto Matheus Martins, que é um jovem que tem um valor imenso, né? Eu acho ele um baita de um jogador. O próprio Jefté, que foi reserva do Marcos Pedro, que Marcos Pedro fez uma competição melhor que o Jefté, né? O próprio John Kennedy, que foi o único que jogou de fato naquele jogo de Santos. Nos outros jogos também, ele também não teve uma grande participação. Faz parte. O jovem oscila, né? Por isso que a gente tem que ter essa transição com muita tranquilidade, muita sabedoria. O próprio Wallace também, que é um bom valor, ele tem que esperar a oportunidade para aparecer. Porque não pode pegar esses garotos, jogar em cima como se eles fossem a solução. Porque o sarrafo no sub-20 é isso aqui. O sarrafo no profissional é isso aqui. É diferente. A gente vê no próprio Campeonato Carioca do ano passado o que o Kaique fez no Campeonato Carioca. Né? Fez gols mágicos, gols de placa. E no brasileiro, o nível é outro, não tem jeito. Então, assim, fiquei decepcionado com a derrota do Fluminense, mas é um trabalho que isso pode acontecer. O Fluminense vai perder também, é normal perder. É claro que ninguém quer que perca, né? Essa é a verdade, né? Mas os jovens oscilam. E por isso que a mescla é importante no profissional, né? Não só ter só garoto. Nenhum time é campeão só com garoto, como também
você até vê um time cascudo, na percepção da palavra, com uma média alta sendo campeão, mas é mais difícil, tem que ter essa mescla. Então, quando eu falo que o jovem tem que ter a calma, tem que ter paciência, tem que esperar o momento, é por causa disso. Às vezes as pessoas não compreendem. Muitas vezes eu recebi muita crítica em relação a isso. Tem que tirar o Fred e botar o John Kennedy. Não é que o Fred seja o único jogador que tem que estar ali, mas tem que ter tempo para ter o John Kennedy maturar. Porque se o John Kennedy não fizer 2, 3 jogos, fizer gols em 2, 3 jogos, ele vai ser pintado como se não prestasse mais. Eu vi muita gente falando que o Matheus Martins não presta. Que isso, cara? O moleque é craque, só que jogou mal. Acontece, joga mal, oscila. Teve a questão do avô dele, né? Que faleceu. Eu vi até o Alexandre falando em relação que a diretoria tinha que ter feito uma intervenção em relação a isso, não deixar, inclusive, ele jogar, mas também do jogador, né, Alexandre? Ele jogou todas as partidas naquele momento. Talvez não adiantaria ele ir para o Rio e talvez não participar, inclusive, do sepultamento do avô. Né? Então, assim, é claro que a performance dele foi pega também, de uma certa forma, não se performou bem por causa dessa situação, mas também porque a marcação era muito forte. O cara do Santos, o lateral do Santos, acompanhava ele o campo inteiro, meu filho. Ele não tinha tempo para pegar na bola. Ele via um cara, bola búlica. Então, assim, isso também faz parte. O time do Santos, eu achei um time muito mais encorpado que o nosso, fisicamente muito maior que o nosso. Né? A gente olhava para o Fluminense fisicamente, olhava para o Santos. Oi, Morado. Você não acha que esse time do Santos parecia ter uns 25 anos cada jogador? Não? É verdade, justamente, porque assim... A dupla de zaga do Santos era 2 armários. Ô, Dedé, os caras eram maior que o Mohan, Dedé. Os caras eram maior que o Mohan. Mas assim, com certeza o Santos não vai ter essa irresponsabilidade de colocar um moleque gato. Que antigamente era mais fácil, né, de fazer um gato. Hoje é mais complicado, né? Mas tem, não vou dizer que não tem. Mas hoje é mais complicado. Olha ele aí. Boa noite, Fred. Então, eu estava sentindo falta da live também. Então, assim, eu fiquei olhando, o Fluminense não tem por hábito formar jogadores com esse perfil que o Santos estava formando, por exemplo, jogadores 3x5, mas que sabem jogar. Você viu o jogador dele lá que fez o gol, o canhoto, o Lucas, né? Lucas Souza, se não me engano. Ele é grande, alto e habilidoso, meu filho. Meteu um tirambaço de longe de curva lá que, poxa. Então, assim, o Fluminense talvez precise olhar também para esse tipo de jogador também que tem no mercado. Não só o jovem, talentoso, rápido, né? Tem que ter também um cara ali que sabe jogar, que encorpa, né? Para ajudar até no time. Mas, assim, de um modo geral, a gente fica chateado porque nós tínhamos time para chegar na Copinha. Eu vejo o Fluminense com potencial para chegar, mas, o Júlio está botando que achou o técnico fraco. Há 3 meses atrás, antes do Marcão sair, eu recebi muitos comentários no meu WhatsApp para efetivar o Eduardo, né? Eduardo. Então... Oi? Eduardo, eu também recebi. Sobe com o Eduardo. Ele é bom o Eduardo treinador. está preparado, o Eduardo está pronto, entendeu? Ele então, é assim, bom treinador, agora errou. Não, sim. Gente, faz parte, entendeu? Então, assim, o time não performou da forma que nós queríamos que performasse. Mas esse trabalho é que a gente não pode achar que está tudo errado. Não estou dizendo que alguém aqui falou que está tudo errado. Não, nada disso. Pelo contrário. É mais para a gente abrir o nosso horizonte e entender que, às vezes, o jovem que é promissor, ele precisa de tempo para maturar. Entendeu? O próprio Arthur que entrou, que é um jovem que eu falo que o Arthur é a maior joia que o Fluminense tem nos últimos anos que apareceu em Xerém. Ele entrou no jogo sub-20, ele não conseguia pegar na bola. Porque a diferença de 16 para 20 faz diferença. Então, assim, tem que ter calma. Aí as pessoas já querem um Arthur no profissional. Não, porque o Arthur no profissional, o Arthur é um brabo. Calma, gente, calma, não é assim. Entendeu? Então, assim, não é todo dia que aparece um Neymar com 17 anos arrebentando. Não é todo dia. Entendeu? Então, a gente tem que ter calma, maturidade, entender que existe o jovem promissor, que existe o valor deles, mas tem que ter calma e sabedoria. Então, só desses jogadores estar participando do grupo de profissional ou do Sub-23, para eles já tem que ser uma experiência maravilhosa. Né? Então, assim, volto a falar. Fluminense perdeu, não jogou bem nesse dia. Exato, tá vendo? O Cote falando aí, tá vendo? Eu concordo, eu acho que o Eduardo é um bom, tanto o Eduardo quanto o irmão dele, que é o Gustavo, né?
Isso, Gustavo Oliveira. É o do Sub-17, né? Os dois são bons treinadores. Então, assim, quando a gente ganha, todo mundo é bom. E quando perde, todo mundo é ruim. Não pode ser assim. Você tem que avaliar um trabalho. Entendeu? Agora, me espanta, eu recebi uma outra informação que o Fluminense não ganha de um time de São Paulo na Copinha, acho que, eu não me engano, há 5, 6 anos. Aí me espanta. Peraí, a gente não ganha de time grande de São Paulo na Copinha há 5, 6 anos? Tem uma coisa errada. Temos que avaliar isso. Né? Porque o Fluminense... Mas aí, Dedé, tem a questão da arbitragem também, né, Dedé? A última vez que o Fluminense foi para a final, se não me falha a memória, foi contra o Corinthians. Não sei se foi em 2011 ou 2012. Foi 2011 ou 2012, não lembro agora. Não me recordo. 2012. 2012. Nós perdemos de 2-1 para o Corinthians com um pênalti arrumado para eles. Até eu tenho dúvida se o primeiro gol do Santos era legal, tá? Eu tenho dúvida. Parecia que estava um pouquinho na frente. Se no VAR, poderia ser impedido aquele gol. Mas mesmo assim, naquele jogo mesmo, Márcio, o Marcos Júnior entrou 2 vezes para fazer o gol e não fez. Eu lembro bem. Isso. Entrou só assim para fazer o gol e não fez. Acontece, entendeu? Então, assim, o time do Fluminense, olha, o Matheus Martins é bom jogador, o Wallace é bom jogador, o John Kennedy é bom jogador, o Alexandre é muito bom jogador, entendeu? O Natan, ele é aquele formiguinha que você evoluir, segura demasiadamente a bola. Entendeu? A zaga, eu achei a zaga em si, o miolo de zaga, eu achei muito inseguro, tanto os dois, né? O Marcos Pedro, ele fez uma competição mais regular que o Johnny. O Johnny fez uma competição que regular não. O Marcos fez uma competição regular. O Johnny foi muito bem, mas nesse jogo jogou mal. Nesse jogo jogou muito mal. Quando botou uma marcação firme em cima dele, ele não conseguiu jogar. Entendeu? Porque aí, subiu o sarrafo. Uma coisa já Cupuense, é lá o nome do time lá, o Franca, o Matão, do que pegar o Santos. E o lateral do Santos é o dobro do tamanho dele. Tu já viu como é que era o lateral do Santos? Era muito mais forte do que ele. Ele quer pegar na bola. Boa noite, Dedé. Gente, desculpa estar um pouquinho ausente aqui. É que pessoas aí sabem que eu estou em processo seletivo aqui de uma empresa aqui, aí chegou uns e-mails para mim que eu estava mexendo, por isso que eu estava ausente aqui. Eu vou, se Deus quiser, eu me apresento amanhã. Opa! Churrasco! Eu me apresento amanhã lá na Rio. Pessoal, olha só, Dedé, o que você enfatizou é muito interessante, né? O Fluminense, a torcida do Fluminense é aquela situação, né? Ame ou odeie, né? Ela não tem um meio termo, né? De saber esperar, né? O jogador evoluir, crescer dentro do time, né? Nós temos muito bons jogadores. Quando eu falei do treinador, né, do primeiro tempo, que ele ficou um pouco estático, acho que nem ele esperava ver o time do Fluminense tão apático, igual ele viu. Na verdade, ele tomou nó tático, porque o Santos não jogava assim. O Rod falou bem. O Santos jogava com a marcação baixa. Eu vi um jogo do Santos. Isso. Entendeu? Isso aí. Então, quer dizer... Perfeito. Dedé, Márcio, uma das coisas que o treinador do Santos fez, o Dedé colocou muito bem, primeiro, ele fez com que o Santos mudasse o padrão de jogo atacando a bola. E outra coisa, ele entendeu que uma das válvulas de escape do nosso time, e um elemento importantíssimo, era o Johnny pela direita. O que ele fez? Ele tentou anular o Johnny e fez um corredor nas costas dele. Quantas vezes meteram bola nas costas dele? E não havia uma cobertura orquestrada na defesa ou na volância para que isso fosse minimizado. Aí vem os erros de posicionamento que citei anteriormente. Eu acho que, basicamente, o Dedé colocou muito bem. Eu acho que tem talentos, sim, muitos talentos, precisam maturar, sim. Agora, eu vou deixar a pergunta para todo mundo. Para vocês, quem é desses garotos que está mais próximo? Eu tenho minha opinião, eu vou dar depois. Eu posso começar, eu gosto de falar mesmo. John Kennedy, para mim está mais próximo, mas o mais próximo do John Kennedy não é que ele vai ser titular no profissional. Não. Ele vai estar no grupo do profissional, ele vai treinar com o profissional, ele já performa para jogar no profissional, entendeu? Então, assim, uma alternativa de variação. E tem o John Kennedy, entendeu? Ele vai estar ali, ele vai participar do banco, isso vai fazer o jogador crescer. Ontem o próprio Angione deu uma entrevista, depois de longo período sem dar entrevista, eu estava lendo a entrevista nos detalhes, ele estava dizendo que a maior dificuldade que ele tinha com jovens de Xerém, e eu sei do que ele está falando, porque aconteceu algo parecido comigo em determinado momento,
É assim, ele era chamado, o jovem é chamado para jogar, para treinar no profissional, e aí o cara faz 1, 2 treinos, o treinador fala assim, ó, volta porque eu não vou precisar dele agora. E aí o jogador fica decepcionado, porque ele treina lá em cima, ele tá lá no ápice, tomando aquele Gatorade todo dia, bonitinho, treinando com o profissional, com os caras que ele vê na televisão. Aí no outro dia volta pra Xerém pra treinar com os caras lá de novo. Pô, os caras não gostaram de mim, eu não vou ter mais chance, nunca mais vão me chamar. É isso que passa na cabeça do jogador. Então, assim, era a maior dificuldade que eles tinham. Quando o jogador ia pra Xerém, pra treinar com o profissional, e voltava. Então, isso acontece. Então, assim, o jovem tem que ter valor, tem que ter calma, tem que ter sabedoria. Não pode, por exemplo, o Fluminense aceitar uma proposta ridícula no Luan Brito. Não pode. Entendeu? 10 milhões de reais, não pode. Ainda bem que a diretoria negou. Pô, pelo amor de Deus. Uma mariola e 3 paçoca. Tem que falar, quando tu recebe esse tipo de e-mail, tem que chegar pro cara e mandar bem grande assim. Deixa de ser sem vergonha. Mandar um jovem desse me oferecer 10 milhões de reais, tá brincando. Tem que botar em letras garrafais. Os caras acordarem e falar assim, pô, os caras não estão brincando, não. Entendeu? Então, são esse tipo de situação. Engraçado. Eu gosto muito do goleiro, tá? Eu acho que o Thiago vai dar caldo também, tá? Thiago bem preparado, ele tem que ser maturado, esperar a oportunidade. Primeiro tem o Marcos Felipe, aí eu tenho o Muriel aí, que é um outro goleiro que deve ir embora, né? A gente acha. O Pedro Rangel é um goleiro também com seu valor, e depois vem o Thiago. Isso faz parte da escola, é isso que é formar, né? Isso que é formar, na minha opinião, com calma e sabedoria. Não pode a gente achar que, bota um monte de moleque, vai resolver. Não resolve. Os 3 principais jogadores que desceram para jogar a Copinha, vocês, né, colegas, acham que eles atrapalharam ou ajudaram o time? Que o que eu vi foram 3 jogadores com ego muito lá em cima, que só pensavam no individual, né, que não tocavam a bola. No jogo contra o Santos, o Wallace rolou a bola, o Wallace ele não tocou a bola para trás, ele pisou em cima da bola e ficou brincando com a bola. E quando tocou a bola para o zagueiro, ele tocou errado. O primeiro lance do jogo foi uma entregada de bola que o Wallace deu. O John Kennedy pegava a bola do meio campo, ele achava que ele tinha que driblar todo mundo. Chega a gente fala que são garotos, eles vão evoluir, só que, gente, esses garotos, eles jogam contra uns aos outros desde o sub-17. É brasileiro, sabe? É Copa do Brasil, é brasileiro sub-20, é Copa do Brasil sub-20. A gente não está falando de garotos que começaram a se enfrentar agora. O que eu vi foram jogadores com um ego muito grande que prejudicaram o Alexander, que se doava em campo, o Johnny, que se doava em campo, os zagueiros que se doavam em campo. Falhar, todo mundo vai falhar, até porque são garotos. Mas eu acho que os 3 principais mais atrapalharam do que ajudaram. Mas o John Kennedy fez 4 gols na competição. Tudo bem. Só que ele pegava a bola do meio campo e ele queria driblar todo mundo. Eu acho que a gente tem que cobrar sim, sabe? Tem que bater na tecla sim. Porque eles não tocavam a bola. Eles só pensavam no individual. O Wallace, no primeiro jogo, quando o time perdia a bola, o Wallace voltava trotando. Ele não voltava para marcar. O Alexander, do ataque, ele estava na zaga já correndo, enquanto o Wallace voltava trotando. Por quê? Capitão, porra. Estava no profissional, se acha Deus, se acha estrela. Então, acho que isso tem que ser enfatizado sim, porque o estrelismo atrapalhou esse time. Nós temos pelo menos 4 jogadores de seleção de base. 4. Esse time não podia perder pro Santos, porra. O Santos não tem ninguém badalado. Ninguém. Então, acho que a gente tem que cobrar eles sim, tem que falar deles sim, tem que passar pano, não. Não estou dizendo que vocês estão passando pano, né? Mas eu acho que eles precisam sim ser cobrados. Pô, Eustácio, a gente até no início aqui falava a respeito disso e você conseguiu ilustrar, assim, de uma maneira bem resumida, né? O Fluminense foi eliminado por questão de que ele perdeu para o conjunto do time do Santos. Não foi porque o time do Santos era grande ou era mais forte. Perdeu pelo conjunto do Santos. E eu não vou dizer nem que esses 3 jogadores que você mencionou, na minha opinião, eles atrapalharam a garotada, tá? Na minha opinião, não é que eles atrapalharam, mas em dados momentos que foram cruciais em determinados jogos, o individualismo exagerado desses 3 acabou penalizando o grupo inteiro do Fluminense em campo, né? A gente conseguiu muito bem ver em algumas partidas um certo conjunto, mas o Fluminense em momento nenhum fez uma partida exuberante, né, na Copinha. Nenhum dos 3 jogos da fase classificatória, o Fluminense fez jogos para bater palma. Nenhum dos 3. Vencemos as 3 partidas. Agora, ficou muito visível talentos individuais em cada um dos jogos, né?
para mim, foi um talento na sequência dos 2 últimos jogos da fase de classificação, até porque não jogou, estava no banco e não entrou. Né? O Luan Brito, quando entrou e foi acionado, foi muito bem. Agora, é aquela questão do conjunto. Quando precisou, na verdade, do conjunto, o Fluminense acabou pecando, justamente porque achou que no talento individual ele iria, na verdade, sobressair, e não sobressaiu. Acabou impactando, carregando muito o conjunto do Fluminense, que poderia sobressair em virtude desse individualismo, e aí acabou perdendo para o conjunto do Santos e sendo eliminado. Essa é a minha opinião. Tá? Como a gente já falou um bocado a respeito do tema da Copinha, ia só colocar para dar uma continuidade, que a gente estava falando a respeito da saída do Casares, né? Porque o Fluminense, a princípio, no papel, ele tem um elenco um pouco melhor do que nos anos anteriores, e a gente falava, eu até fiz a piada aqui para o Márcio. Né, que o Botafogo acabou de ser eliminado, Luciano. Oi? O Botafogo acabou de ser eliminado, 1-0 América Mineiro. Eita, rapaz, América Mineiro. O Botafogo que eu vi fez 2 boas partidas, né? Mas, enfim, a gente falava a respeito na piada do futebol, né, de que quem tem 3 acaba tendo 1, né? E aí a gente imaginava que o Casares ele seria, de repente, um reserva imediato ou não, né, do Natan, né? Ou até, em determinadas hipóteses, poderia até jogar ao lado do Natan se o Abel quisesse ser ousado, né? Porque a gente não vê, mas se ele quisesse ser. E hoje publica no BID, rescisão do Casares, que já devia estar negociando faz tempo, estava fininho, se apresentou bem pra caramba, começou a pré-temporada, né? Coisa que ele não tinha feito. E aí, cara fininho, sai para jogar no Metalist da Ucrânia. E aí, só passar a bola pro Mohan, que estava na vez dele aqui de falar naquela hora, né? E aí dá oportunidade para cada um de vocês. O que vocês acharam da saída do Casares no momento em que ele saiu? Foi bom, não foi bom? Ele poderia render ainda ou não? Né? Qual a opinião de vocês aí? A começar aí pelo Mohan. Eu tô com uma aspirante ao Santos, um gato aqui, mas a minha opinião, cara, primeiro, na resposta anterior, acho que o John Kennedy é o jogador que está mais preparado. Acredito que o cabelo platinado dessa galera já mostra uma preocupação exacerbada com certas coisas que... Concordo muito, Moran. Isso me incomodou muito. Que não são apenas o futebol, né? Só faltou fazer um bondezinho, tá todo mundo dançando funk. Cara, tem hora para tudo, tem lugar para tudo. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Atletas têm que se conscientizar que a sua carreira é muito curta e tem que ser levada com muita seriedade para que eles possam efetivamente conseguir amealhar ao longo da carreira um futuro melhor para todos. Agora, essa ideia dessa fama, desse holofote, do estrelismo, isso acaba prejudicando o campo. É o que eu falei a vocês. É fundamental o papel de um treinador que tenha peso, como o caso do Abel, né? Observe as conquistas dele no currículo, que tenha postura, que seja parceiro, mas, ao mesmo tempo, exatamente um pai. Um pai é aquele que apoia um filho, que acolhe um filho, mas cobra. Então, eu acho que é por aí. Esses garotos precisam muito serem muito bem orientados. Eu acho que é por aí. Então, Alexandre, passa a palavra para você, meu amigo. Dá a tua opinião aí. Eu acho que o Casares, nas férias dele, já deu a deixa aqui embora, né? Eu acho que aquilo ali foi uma como se diz assim, uma obrigação que o Metalista deve ter feito para esse meu irmão, para vir para cá, tem que ser fininho. Se vier com essa barriga, você não vem, não. Então o cara deve ter, porque já estava tudo certo, né? Tanto é que ele praticamente nem se apresentou, né? Se eu não estou enganado. Ele nem se apresentou. Né? Tem um lado que pesou muito, para o Casares. Ele fica mais próximo dos centros de produção de vodka, entendeu? Tem que saber se ele gosta, né, Mohan? Se ele gostar, ele importa algumas coisas para lá. Quem gostar é o Estácio. O Estácio, Deus me livre. O Estácio não é vagabundo, você vai ficar no bar. O Estácio é um fenômeno.
Agora, eu fiquei muito triste com a saída dele, de coração, cara. Estou falando como um tricolor que gosta do bom futebol. Por quê? Porque eu via ele, como ele começou a se cuidar, o que eu pensei? Poxa, o Nathan chegando. Poxa, a gente precisa de um meia de velocidade que ele é um pouco mais rápido que o Ganso, correto? Então seria um reserva imediato ou um próprio cara para jogar do lado do Nathan também. E nós teríamos um meia lento, mas um meia de toque, entendeu? Que seria o Ganso. Então, nós, como você falou, quem tinha 3 tem 1, e agora quem tem 2 sabe lá o que tem. Entendeu? Então, poxa, eu fiquei triste. Para mim, ele deveria ficar, não sei o que o Fluminense vai fazer a respeito disso, se vai pegar alguém, vai subir alguém, vai testar alguém ali, se vai contratar alguém, não sei se Dedé ou Márcio tem informações sobre isso, mas, para mim, eu queria que ele ficasse sendo do Fluminense da maneira que ele estava ali no tratamento dele, entendeu? Fininho, levinho, eu acho que ele iria nos ajudar muito, mas eu acho que isso tudo aí foi ciclo já da saída dele. Meu irmão, quer vir para cá, pega essa barriguinha de chupa aí, deixa para ganhar isso aqui. Para vir para cá tem que ser desse jeito. Então, acho que foi isso que mudou. Ô, Alex, um grande reforço do Fluminense é o Barcelos que vai embora. Ô, Estácio, sobre o Casares, mete o teu bedelho aí, meu irmão, e aproveita e fala, rapaz. Lucas já foi. Barcelos parece que pode ir. E aí, meu amigo, o que tu acha? Meu coração, cara, eu acho que alegria. Nós vimos poucas apresentações decentes do Casares, né? Eu vi o PVC falando que lá na mídia paulista chamavam ele de vagalume, porque ele só jogava bem em jogos depois das 8. Né? A gente sabe que é um jogador que a gente não pode contar. Tem jogos que está inspirado, tem jogos que não está. E como o Nathan veio para ser, né, o nosso meia de ligação, nosso jogador titular, não tinha motivo para manter o Casares. Infelizmente, o Ganso tem mais 2 anos de contrato. Ninguém quer o Ganso. Né? Então, não tinha motivo para manter um jogador que ganha entre 400 e 500 mil reais no elenco. Ainda bem que apareceu alguém para pegar o Casares, ainda bem. Mas eu acho que o Fluminense não vai repor agora, não. Eu acho que é muito dinheiro para muita dúvida. Entendi. Picotou aí o áudio de vocês. Não, eu falei que o Casares, o salário dele é em dólar, tá? 70 mil dólares. Tá bom para você, ou 70 mil dólares? Eu acho que nesse caso foi um bom negócio pro Fluminense. É porque como quem viu o Casares jogar no Atlético, né, cara, que era feito aquele meio de campo, que era ele, aquele outro baixinho lá do... Hotel. Qual é o nome daquele outro baixinho? Soteldo. Porra, brincadeira, né, cara? Os caras... E ainda tinha o tal do Xará, né, Dedé? Ainda tinha o tal do Xará ainda. Os bichos corriam mais que notícia ruim, aqueles 3 ali. Deus me livre e guarda, meu irmão. Então dava gosto dos caras jogar, entendeu? Dava gosto dos caras jogar. Agora, a respeito do que o Mohamed perguntou aí, a respeito do que o Mohamed perguntou do Danilo Barcelos, eu só comento quando estiver fora, sabe por quê? Eu não quero me decepcionar, Mohamed. É igual o Lucas. Tchau. Tchau, Lucas. Vai com Deus. Então, o Barcelos vai só vou esperar, porque eu posso ter uma decepção emocional aí, entendeu? Eles falam que ele vai e ele fica, aí eu vou sofrer. Eu não quero. Deixa só eu estar se concluir aí. Não, mas ele não... O Barcelos não fica não, gente. Não tem cabimento nenhum. O Pinheiro, ele vem para jogar na direita, né? Tenho certeza disso. Ele não vai jogar de lateral esquerdo. Mas o Barcelos não fica não. Não tem cabimento o clube manter ele. Mas futebol, o né? rende mais na esquerda do que na direita, né? Pelo menos lá no Equador ele rendia. Os últimos 5 anos provaram isso. Eu estava numa discussão sobre isso esses dias no nosso grupo lá que eu tenho. E a única vez que ele chegou à seleção, que ele demonstrou um bom futebol, foi jogando pela esquerda. Então você traz um cara para ser opção na direita, sendo que ele nunca jogou bem na direita. Não faz nenhum sentido isso. Mas ele era criticado lá no Equador jogando na direita. Lembra muito, lembra do Paulo César? Paulo César era assim, né? Ele era lateral direito, a torcida do Fluminense matava ele, odiava ele. Quando ele passou para a esquerda, ele jogou muita bola, chegou até na seleção brasileira, né, Dedé? Tu lembra do Paulo César, não? Claro, a mesma coisa. Fez um golaço Fla-Flu uma vez, lembra aquele gol que ele fez pela esquerda? Aí você tira esse cara da esquerda para botar na direita, achando que ele vai render da mesma forma? Não faz sentido. Esse Paulo César, eu vou contar uma história para vocês rápida. Não sei se eu já falei para vocês do amigo maluco tricolor que eu tinha aqui, que ele rodava a geral do Maracanã toda correndo. Quando o Fluminense e Olaria, não lembro desse jogo, se foi 3-2 Fluminense, que nós tomamos 2-0 do Olaria no Campeonato Carioca, Dedé.
e nós viramos o jogo. Eu não lembro qual foi o ano. E ainda era geral ainda, geralzona. Então eu ia com ele, eu gostava de ir para geral com ele. Porra, o Olaria meteu 2-0, o bicho gritava, xingava, falava. E ele era anti-Paulo César da vida. Ele era anti-Paulo César. Meu irmão, quando o Fluminense meteu o primeiro gol, ele foi para a grade, né, da geral, e a torcida veio junto, ele era o primeiro, quase que ele foi lá embaixo. No segundo gol, ele foi de novo, quase que ele caiu lá de baixo. O nego segurou, porra, meu irmão. No terceiro gol que o Fluminense virou, Dedé, ele rodou a geral toda correndo, maluco desgraçado. Ele correu a geral toda e chegou assim, eu vou morrer. Passou. Aí fomos para um jogo em Nova Friburgo, ele me levou, ele é tão louco que ele me levava. Fluminense e Friburguense, não estou lembrado. Porra, e não sei se você, o Márcio, o Dedé, não sei vocês, o time aquecia fora do vestiário porque era pequenininho. Né? E tinha tirado meu irmão, o Márcio, ele pegou o Paulo César aquecendo, ele pegou no pé do Paulo César, o Paulo César tu é muito ruim, seu desgraçado, sai fora do meu Fluminense. Pô, o cara não conseguia, meu irmão, aquecer, velho. O Paulo César olhava pro lado assim, falava assim, filho de uma égua, xingava, meu irmão, olhava pro lado. A torcida do Fluminense, né, Dedé? Criticava muito o Paulo César. Eu sempre achei na direita ele continuava ele, na esquerda era uma tolerância, lembra? E na esquerda ele chegou na seleção. Na esquerda tiveram um pouquinho de tolerância, porque ele começou a jogar melhor, inclusive. Ele começou a jogar melhor. Mas deixa eu falar sobre eu confesso que eu fiz isso com o Mariano, hein? Tudo isso que o Alexandre falou, eu fiz com o Mariano em 2009, hein? Galera, vamos contribuir com o Pix. Todo aquele que colocar um Pix no valor de R$10.000 pode receber um pavão dourado para decorar a sua geladeira. Ajuda aí, manda um Pix pro Lafranhudo. O Dedé precisa de pizza. O Márcio. A carne tá cara, né? A carne tá cara. Leite. Eu preciso do pé de galinha, Mohan. Você não pede galinha. Deixa eu falar sobre o Casares, eu já vou sair daqui a pouquinho. Eu já vou precisar sair aqui. Então, com relação ao Casares, é custo-benefício, né, gente? Ganha $70 mil, né? 10 meses são $700 mil, mais 840 mil dólares, mais a rescisão, $1 milhão. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Para jogar o que ele jogou, não dá. Então, assim, se a diretoria errou em trazer, acertou em liberar ele. Mas ele falou assim, mas não conseguiram nada, nem um cascalho com ele. Meu filho, se pede R$1, o metalista não existe. Vai embora, paga só libera a folha. Entendeu? Assim que funciona, né? Então, ainda manda para ele uma caixa de glacial. Com certeza. Então, assim, a gente tentou. Vai que ele poderia performar como performou bem no Atlético, como bem disse o Alexandre. No Corinthians ele não jogou, mas no Atlético ele jogou. Ele teve algumas partidas que ele jogou mais ou menos. Só que mais ou menos para ganhar R$400 mil, R$500 mil, não dá. O cara tem que ser o brabo, tem que resolver esse valor. Então, olha o Matheus Pinho aí. Agora que eu ver a cara do Matheus Pinho. Alô, Matheus Pinho, lá Franhudo. Pinho. Faz a barba aí, Pinho. Pinho. Então o Fluminense fez bem. Com certeza já estava determinado que ele sairia, tá, gente? Isso aí não foi pego de surpresa, não. Tá? O que é pego de surpresa é uma proposta para um jovem do Fluminense, né? Para um jovem. O resto está marcado já que o Hudson não vai ficar, está marcado que o Barcelos vai sair, que hoje o Yuri foi colocado no Sub-23 para o seu empresário arrumar um clube para ele jogar. Né? Então, assim, o grupo está definido já, o Abel definiu o grupo e não quer aqueles caras. Isso é fato. Agora, não dá para chegar no mercado e falar assim, gente, a gente não quer o Danilo Barcelos. E aí você desvaloriza o jogador, você desvaloriza um ativo seu, você tem que ficar quieto, deixar as pessoas falar o que você vai falar, e o empresário vai cavucar ele. Aí mostra que faz score, mostra média, que o Danilo Barcelos é injustiçado, que a seu Fluminense pega no pé de todo mundo. Deixa ele vai agora levar o Luca, né? Então, é assim que funciona. Então, essa é a minha opinião sobre o Casares. Vai com Deus. Vai com Deus, seja feliz na cabeça. Vai no frio, toma muita vodka para esquentar. Então, esse é o meu comentário final. Agradecer. Ô, Dedé. Quer falar? Antes pegando um gancho. Desculpa, Dedé. Pode continuar aí. Eu ia pegar um gancho rapidinho. Em relação à Ponte Preta, nós podíamos ceder uns 3, 4 jogadores para a Ponte Preta e tentar o Ivan, né? Que parece que vai fechar com o Corinthians. Já foi para o Corinthians. Já está fechado. Bom goleiro. Já está fechado e o Corinthians vai emprestar ele para ele ganhar maturidade.
Entendeu? Já tá fechado. O Corinthians está preparando a saída do Cássio. E preparando a saída do Cássio, bota ele para jogar em outro lugar. Assim como o Fluminense fez, no meu modo, de uma forma correta, com o Apes. O Apes vai jogar a CRB, com o CRB a Série B. Se for bem, meu filho, a gente está olhando o moleque, né? Assim que funciona. Então, esse trabalho tem que ser bem feito. Porque lá não ia jogar 10 na frente dele. A gente faz uma conta rápida no meio campo, deve ter pelo menos 10, 12. Só joga 3, 4, meu filho. Entendeu? Então, vai ter muita gente que não vai jogar. Então, e os moleques da base tem que esperar o momento certo. Não dá para achar que os caras são a solução. Isso foi muito. Está muito claro isso. Acho que agora muitas pessoas perceberam isso, que não é porque os garotos têm talento que não necessariamente eles vão chegar em cima e vão arrebentar. Então, essa história que o time do Fluminense é velho, não, tem que ter uma mescla, eles são importantes, mas tem que ter os caras cascudo, brabo, que sabe que está acostumado a ganhar título. Isso que traz fazer um time vencedor. De modo geral, queria agradecer a todos aí. Eu vou precisar fazer um negócio aqui em casa. Entrei rapidinho só para mostrar a solidariedade que aconteceu, o que vem acontecendo. Né? Falar para a galera aí baixar o aplicativo da Web Rádio Fluminense. Né? Não sei se eu cheguei até a mandar para a Bel mais cedo, não sei se ela te mandou, Luciano, o anúncio aí, o anúncio novo do que eu fiz da Web Rádio Fluminense, do aplicativo convidando a galera. Mas senão depois eu te mando aí, já nas próximas lives, se Deus quiser, botar esse anúncio em 20 segundos aí. Márcio, fica com Deus, um abraço. O Eustácio também, tamo junto. Sexta-feira, se Deus quiser, na live do Dedé. Alexandre aí, obrigado também, fica com Deus. Obrigado, irmão. E Moral, meu parceiro de bancada. Tamo junto, irmão. Fica com Deus aí, um abraço. Valeu? Dedé, antes de você ir embora, vamos fazer uma pergunta aqui. Também na rádio, na rádio, na Web Rádio mesmo Fluminense. Fala, Moral. Uma pergunta antes de você ir embora, direcionada ao doutor Eustácio. Doutor Eustácio, o senhor voltará ao canal do Dedé? O senhor voltará à nossa live? Boa pergunta, Moral. Boa pergunta. Ele é o rebelde. É o presente. A semana já está preparada. Ó, eu vou ver agora, o melhor time da Copinha para mim, junto com o São Paulo, que é o Mirassol, tá? Mirassol e São Paulo, para mim, são os dois melhores times. O São Paulo já passou pelo Vasco, né? E tem o Palmeiras também, mas eu não vi o Palmeiras jogar. Eu vi o Mirassol e vi o São Paulo. Agora eu vou ver o Mirassol. Tomara que o Mirassol tire o Santos. O time do Cruzeiro é bom também, Dedé. O time do Cruzeiro é bom, hein? O time do Cruzeiro também é muito bom, hein? Também não vi nenhum jogo. Mas olha só, um detalhe importante. Nós temos 10 títulos, o Corinthians tem 10, o Fluminense tem 5. O São Paulo tem 4 títulos. Né? O Inter tem 4 títulos, já saiu. O Inter saiu o Palmeiras. O Palmeiras nunca venceu a Copinha. Já o Santos está indo, se ganhar, vai para o 4º título. Né? Então, assim, esses times estão chegando perto da gente, vamos torcer para sair todos eles. É claro. Vai continuar com os 5 títulos e não ter a companhia de ninguém ao nosso lado, né? Valeu, galera. Lembrando, né, galera, que a live é até 9h30 hoje. Oi? Que no Facebook é 1h30 só de live, até 9h30. Tem que dar uma acelerada aí. São 9h30. Tamo junto aí. Já passaram de 12 mil aplicativos baixados. Tamo junto. Valeu. Foi de bola, valeu. A gente faz a live 1 e a live 2. É a continuação da 1. Tá certo. Só para lembrar para a galera, para quem não sabia, assim que acabar a live aqui no Facebook, se você quiser, para nos ajudar, você pode republicar, né, direcionar, porque ela vai estar sendo disponibilizada lá no YouTube na íntegra, tá? Aqui vai ser ao vivo e lá ela vai continuar gravada para todo mundo que quiser depois ir lá acessar, ver, rever os comentários de todo mundo. E fazer depois os comentários lá para falar mal de quem quiser também. Valeu, galera. Enfim. Menos do Fred. Não, do Fred. Mais do Fred. Por que você fala mal do Fred, Mohan? Ele é Fredete. Para mim é canto 10. Enfim, pulando esse assunto para não ter bate-boca, a gente tem mais 20 minutinhos. Johan, faz de conta que o canal é seu, dá um like aí, cara. Rapaz, ó, Matheus Pinho está perguntando aqui, ó, vão voltar no YouTube essa semana? A Bel mais que rapidamente responde. Dia 20 estamos de volta lá no YouTube, o Matheus Pinho. Enfim, segmento aí para a gente só terminar, né? A gente queria ficar mais tempo, mas não dá, era relativamente ao tempo. Né? A gente falou a questão do Casares, né? E tivemos também, fomos agraciados com a saída do Luca, galera. Luca já está na Ponte Preta, já é Ponte Pretana mais uma vez. Alguém tá triste, tricolada?
A gente está pedindo a Deus, né? Leva o Barcelos. Se quiser, ó, a gente faz empréstimo pagando só metade do salário do Caio Paulista. Quer levar o Caio Paulista? Faz o pacotão Ponte Preta. Não é isso, Márcio? Com certeza. Acho que a maior alegria que o Lucas me deu foi quando ele deixou o Fluminense. Muito mal. Rapaz, uma Caio péssima Paulista. passagem pelo Fluminense. Podia levar o Caio Paulista fazer tudo lá na Ponte Preta. Ô, Márcio, se o Caio Paulista for contratado pela Ponte Preta, ele chega de helicóptero e posa dentro do gramado. Deixou saudade lá, pô? Não deixou saudade não, porque lá para ele lá ele vai ser né, jogou no Fluminense, lá ele vai ser um ídolo. Né, lá, porque aqui, pelo amor de Deus. Mas o Lucas tem história na Ponte Preta, tá? Ele tem história lá na Ponte Preta. Ele começou lá, ele se criou lá, depois foi pro Corinthians e tal. Ele tem uma história na Ponte Preta. O que adianta, Márcio, vai com Deus. Márcio, o que adianta você ter história e às vezes você não poder contar ela? É igual o Lucas, tem história e não pode contar tudo. Isso é verdade. Agora, só para pontuar aqui, ô Mohan, fizeram esse comentário aqui e essa semana, acho que foi desde segunda-feira, né, ou desde domingo, o pessoal está comentando. Aqui está em tom de piada. Mas será que tem alguma verdade nisso aqui? Meu amigo, quem contratar Thiago Neves nesse momento só pode estar com diarreia mental. Porque Casares saiu. Tem uma vaga de meia. Ô, meu irmão, só pode estar com diarreia mental. Mano, se tem uma verdade ou não, a gente não sabe. Mas um time que pagou 10 milhões de reais num jogador que veio da Moldávia, a gente pode esperar tudo, meu amigo. Tudo. Não. O da Moldávia até que foi barato, porque pagou 16. Veio da Europa, Ele comprou esse tal de Caio, esse Caio Botinha, por 16 milhões, meu irmão. Pagou 8. Isso é um cagalhão, isso é uma bosta, isso é um horror. Calma! Olha o coração! Não aguento, cara. Esse cara, vou negar. Barcelos. Esse sujeito aí, eu não sei quem eu odeio, mas. Não estou falando da pessoa, estou falando do jogador. Aquele lá que rebola no meio de campo, que é um horror. Meu irmão, isso é um festival de cagalhão, cara. É só cagalhão. Vai embora essa merda toda. Tudo longe do Fluminense. Essa bosta toda. Calma, Moran, olha o coração. O Adriano vai ficar perfeito. Hudson só falta 2 semanas. Rapaz, Hudson é nome de lubrificante de carro, cara. Isso é uma bosta. O Wellington e Samuel Xavier. Rapaz, se o Wellington, a Baiana, rodasse, rapaz, ia ser um sonho, né? Eu vou mandar. O Johan está muito preocupado com o futuro da Baiana. Ele vai jogar lá em Goiás. O Johan vai jogar lá perto do Johan. É porque, ô Mohan, você não concorda comigo? Como é que vai ficar o coração do Johan sem poder cantar os frevos e maracatus? A gente tem possibilidades novas aí, né? A gente tem vários candidatos aí que podem surpreender, viu? Tem um jogador aí que veio da Moldávia. Putz grila, velho. Eu não sei, não. Pode ser uma gelada! Pode ser uma mentira! Mais uma! Não quero falar. Por enquanto, é só uma possibilidade. Vou ficar calado. Quer dizer que o Hudson virou lubrificante de carro. Lubrificante de carro. Ô, Mohan, isso é brincadeira, Mohan. Tá essa daí tirou no fundo do baú, irmão. Olha lá a imagem dele. Ó. O Eustácio ficou até sem imagem, rapaz. Foi pra cozinha pegar o vinho. Ele pensa que Depois que o Alessandro falou que o Fluminense vai virar, como é que é? Negócio de pitbull, como é que é? Ração de pitbull, né? Tem que comprar ração de pitbull. O Fluminense vai ser Eu falei. O Fluminense vai ser patrocinado por causa de rações, pô. Só contrataram um monte de cachorro lá, é pitbull, Doberman, pastor alemão, é tudo que tem lá. Eustácio, você mora perto do Guandu? Lá do depósito de água do Guandu?
Ele não está ouvindo, não. Acorda, Eustáquio! Tá mutado. Pô, a internet tá ruim aqui, cara. Pode falar. A internet é você. A internet é você. Pode falar agora. O negócio é o seguinte: você mora perto do Guandu? Pode falar. Repete a pergunta aí, Moran. Tá feia a coisa. Guandu? Tá feia a coisa. Me tira o tubo, Márcio. Eu vou falar com o cara mono, rapaz. Ô, acorda aí, rapaz. Galera, eu vou ter que sair também, hein? Ô, Márcio. Tá Já vou me terminando, despedir Márcio. de vocês. Tá terminando, Márcio. Márcio, Tá terminando. agora que vai entrar o Pix da Paçoca? Pô, rapaz. Ó, só para colocar esse comentário aqui. Fala. Eu não tô achando nem que o rapaz está sendo otimista demais, não. Ó, ninguém vem querer bater em mim, não. Mas olha só, Cristiano vai ser o melhor lateral do ano e vai pagar cada centavo de sua contratação. Graças a Deus. Deus lhe ouça. Ó, Deus lhe ouça. vai pagar. Pagar ele não vai, não, porque na verdade o Fluminense é que pagou para ele. Agora, olha só. O Adriano é parente dele ou não? Pode ser parente, né? Tô achando que pode ser, hein, Márcio? Mas, na boa, o Cristiano não é mau jogador, Olha, não. o Cristiano pra mim, foi uma boa contratação. ainda tem o benefício da dúvida. Ele ainda tem o benefício da dúvida. Sim, esperar jogar. Daqui a 6 meses, 7 meses, a gente... Não, eu vou esperar jogar o Campeonato Brasileiro, porque estadual não é parâmetro. Não é parâmetro nenhum. Pô, pegar um monte de bambala e cachorro morto, pô? Não. Cara, Aí faz dois joguinhos bons com o Romarinho em português. Vai pegar o América, pô. Ô, Márcio, eu assisti as partidas do Cristiano, né? Eu assisti as partidas, as duas partidas dele no Real. Não, da Moldávia, na Moldávia. Eu assisti as duas partidas dele contra o Real e assisti as duas partidas contra o Shakhtar Donetsk. Cara, ele foi muito bem nas 4 partidas, tá? Mas aqui é aquilo que a gente já falou diversas vezes em várias lives. Não serve de parâmetro um ano só e muito menos 4 jogos. Mas assim... Pelo amor de Deus, nem um ano, são 4 jogos. Ele não é mau jogador, ele não é um jogador ruim. Agora, o que se contesta o tempo todo vale 9 milhões? É só isso. Olha, galera, o negócio é o seguinte. Agora, falando sério, sem brincadeira. O Cristiano é um jogador que ele pode entregar um bom futebol. Pode, claro, qualquer um pode. Ele só não tem, é o seguinte, ao meu ver, ele não tem um histórico. Ele não tem um histórico que justifique o valor que foi pago. É só isso. É uma aposta legal? Sim, mas eu, particularmente, acho que o risco foi altíssimo de pagar um valor para um jogador que tem um histórico pequenininho. E que em 6 meses é de graça, Moran. Ô, Moran. Só isso. Só para responder. Sem contar o fato de que nós estamos indo. Voltando, só uma analogia para concluir. É pior. Eu não sei, cara. É tão ruim quanto. Pagar 16 milhões no Caio Paulista, cara. Porque o Caio Paulista já tinha um histórico ruim. Isso aí que eu ia falar, ô Moran. É um cagalhão. Talvez, se nós não tivéssemos pago esse valor do Caio Paulista, não teria essa contestação. É verdade. Isso é verdade. Mas, enfim, Johan, siga lá pelota. Isso aí. A gente tem mais 10 minutos aproximadamente de live. O que vocês acham da gente abrir para fazer umas considerações aí? Não são bem considerações finais, né? Mas é o recado final dessa live de hoje, que vai se repetir outras vezes em outros dias também, né? Os censurados. Né? O que vocês acham? Podem fazer assim, então? Começar, então, a falar contigo, Nogueira. Bom, é o que eu frisei no começo da live, né? Eu acho que é um pontapé, né? É um ano que a gente sabia que ia ser bastante difícil, vai ser, essa que é a realidade. Todo ano eleitoral dentro do Fluminense, a gente sabe que é um ano bastante complicado e a gente está aqui para falar o que tem que ter falado. A gente não tem que passar pano e nem falar mal apenas da diretoria, nem passar pano na diretoria e não apenas falar mal. A gente tem que falar aquilo que a gente pensa.
né? Ou para o lado bom ou para o lado ruim. Como todo jornalista tem que ser isento. Não pode só dar porrada e não pode só elogiar. Então, a gente está aqui para expressar as nossas opiniões a favor e contra. E não adianta eles tentarem cancelar, tentar calar nossa voz, porque isso não vai acontecer. Então, é o primeiro de muitas lives. Quero agradecer aí a essa galera, ao Luciano, ao Alexandre, ao Moran, ao nosso queridíssimo Eustácio, sempre tomando aquele chopinho, pode ser segunda, terça, quarta-feira, ele está sempre lá no Biricutivo. E só agradecer aí pela participação, e sempre que chamar, a gente está de volta aí para bater aquele papo, falar muito sobre o Fluminense. E eu espero que seja um ano de glórias e que a gente possa conquistar um título importante esse ano. Porque o Fluminense é muito grande para ficar muito tempo sem ganhar um título. Isso aí, Márcio. Cheque em branco na mão do Moran, que esse daí sabe mexer. Bom, vamos lá. Já falei antes e vou voltar a falar. A isenção é fundamental na vida. Aquele que procura analisar os fatos de maneira clara, justa e absolutamente dentro de uma clareza de expressão, merece respeito. Aquele que se vale de artifícios, aquele que usa caminhos sinuosos para obter ou para esconder fatos, nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que o tempo. Todo tapete que se varre sujeira para debaixo, em algum momento, ela aparece. Nós sempre fomos adeptos e absolutamente abertos a ouvir a todos, inclusive pessoas da própria gestão. Nós sempre tivemos aqui um sentimento pró-fluminense acima de tudo. Agora, parece que a recíproca não é verdadeira. Parece que alguns tentam tomar as rédeas da liberdade e apenas manipular a muitos contra poucos. Não me importa que sejamos poucos, mas vamos ser mais difíceis de encontrar do que carrapato no saco de pulga. Meus amigos, tentem, vocês não vão conseguir. Tentem, vocês não vão conseguir. Sabe por quê? Porque nós não tememos a verdade. Nós somos abertos ao diálogo e vocês ao ódio. O interesse que nós temos do Fluminense é zero. E o de vocês, qual é? É só isso que eu quero deixar bem claro. É uma atitude criminosa, acobertada pelas nuvens gerada pelos opacos. Chega. Vamos caminhar em prol de um horizonte melhor para o Fluminense. Muito obrigado a todos. Desculpe ser tão repetitivo, pois a violência que foi impetrada contra nós não pode ser calada. Valeu, meu amigo Johan, meu amigo Moran. Eustácio, a palavra é sua, meu amigo, para você deixar o seu recado, o seu comentário, a sua palavra aí final para a galera de casa. Gente, eu disse aqui no início da live, assim que eu cheguei, né? E eu citei o Pequeno Príncipe. É uma brincadeira com o Mário Bittencourt, né? Que usou isso no tribunal. Mas quando eu disse que você é responsável por tudo aquilo que cativas, eu me referi ao Marcelo Johan, né? Que eu acredito que cativou a todos nós, porque eu sou espectador desde 2016, né? Eu sou formado em radiologia, eu trabalhava no hospital, e eu acompanhava todo o pós-jogo, né, do Fluminense, as lives do Johan, no Facebook ainda. Então, eu queria agradecer ao Marcelo Johan, queria agradecer a Bel, né, que nos trata super bem, me trata muito bem, e falar que esse 2022, né, vai ser maravilhoso para nós, como canal, né, que nós somos uma família, e como torcedores, né, que vai ser um ano muito bom para todos nós, e que isso aconteceu, essa ceifada, todos os outros canais
relacionados à Fluminense que se calaram deveriam se atentar a isso, porque eles também podem passar por isso. E eu vi poucas pessoas que falam sobre o Fluminense bater nessa tecla e defender o que foi feito com esse canal, tá? Então, vai a minha indignação aos meios de comunicação do Fluminense, né, que se calaram. E eu acho que isso também tinha que ser falado aqui. Tá? Que ficou muito feio para umas pessoas que chamam aí o Johan para participar de lives quando precisam, mas que na hora de falar o que aconteceu com o canal, ficaram isentos, com medinho de retaliação. Tá? Um grande abraço a todos aí, obrigado ao Luciano, ao Moran, ao Márcio, ao Alexandro, a todos os amigos que estão nos assistindo aí, e é isso. Até a próxima e tamo junto. Valeu, Estácio. Tamo junto, meu amigo. É contigo, Alexandro. Desculpa, gente. Primeiramente, boa noite, Moran, meu amigaço, Luciano, meu amigo, Márcio, Estácio. Obrigado por mais uma vez estar com vocês aqui fazendo essa live aqui. Minha única resposta hoje para o que está acontecendo com a gente é essa daqui, Luciano. Isso aí, meu amigo. Muito bem colocado. As pessoas, elas tentam, né? Passou-se durante muito tempo, né, o período de opressão, o período de você recriminar a palavra justa, a palavra aberta, né, a palavra sincera. Passou-se o tempo onde tudo aquilo que se colocava publicamente saía impune e aquilo que era falado ao relento, às escondidas, não se chegava aos ouvidos de ninguém. Nós passamos agora por um tempo onde tudo aquilo em que se fala, se mede e se tem resposta. A nossa resposta não é gritando, não é oferecendo palavras de baixo calão, não é falando mal, palavras de mal dizer para qualquer um que seja. A nossa resposta, ela é debatendo e fazendo aquilo pelo qual o canal foi criado. Falar de Fluminense. Falar das expectativas do Fluminense. Falar dos bastidores do Fluminense. Falar da torcida do Fluminense e levantar a bandeira que é o Fluminense. Se tentam calar a voz de alguém, é porque esse alguém incomoda de alguma maneira. E não é à toa que o canal do Marcelo Johan tem mais de 50 mil pessoas vinculadas no Facebook e alcançando quase 26 mil pessoas no YouTube, além do Twitter e dos canais pessoais do Johan. Não é à toa que tantos torcedores, quando o Johan pisa no Maracanã, vão aos abraços pedindo por fotografias, não porque são fãs, mas porque a voz do canal do Marcelo Johan os representa. Porque a voz do canal do Marcelo Johan não são a voz da política do Fluminense, são a voz da representatividade daqueles que gritam da arquibancada, daqueles que pagam o ingresso, daqueles que suam nos seus empregos e compram a camisa do clube para fazer valer a mídia e expor a imagem do clube de tanta tradição que eles torcem tanto. O canal do Marcelo Johan não é um canal que vai se calar porque, por denúncias vãs, o canal acabou perdendo o seu acesso à mídia aberta ao vivo durante alguns dias. Se achavam que o canal do Marcelo Johan ia se calar, pelo contrário, cutucaram leões com vara muito curta. E nos próximos meses, você pode esperar um canal muito mais voraz e muito mais vivo. Não para criticar a política ou quem quer que seja nos bastidores, que apenas vem a agredir aqueles que fazem parte do canal. Nós não estamos medindo palavras à diretoria, a pessoas vinculadas à diretoria, mas sim aqueles que sim sabem quem são, mas que oferecem denúncias vãs, completamente vazias e sem fundamento, para que venham a calar e fazer com que o canal não tenha a exposição que sempre teve. Achavam que iríamos ficar fechados? De maneira nenhuma. Estamos abertos e muito mais vivos do que antes. Porque se a voz que ecoava no deserto antes falava para uns e outros, agora fala para todos e muito mais.
Meu boa noite a todo mundo que nos acompanha, que vai assistir. Porque assim que acabar o Facebook, a transmissão via YouTube vai continuar gravada para você acessar se antes não viu o início dessa live. Isso merece uma cachaça, porra. Nós somos os censurados que não aceitam a censura, mas que vão cada vez mais falar a respeito do Fluminense e do verdadeiro Fluminense Futebol Clube. E como dizia Zagallo, vão ter que nos aturar. Tô arrepiado, merece uma cachaça. Deixa eu beber, rapaziada. Valeu, forte abraço. Valeu mais uma vez. Um abraço a todos, hein? Valeu, Morran. Valeu, Márcio Nogueira, Alexandro, Eustácio. A gente se vê a qualquer hora por aí, hein?